Deixa eu conversar com o meu amigo, Dr. Jeffrey Chiquini, aqui na programação do Jornal da Auriverde. Chiquini, querido, bom dia, boa semana, seja bem-vindo, Chiquini. Grande Pitoli, meu irmão, bom dia a todos que nos escutam, uma ótima semana para nós, graças a Deus, Deus no controle mais uma vez. É bom ter você por aqui, Chiquini, seja bem-vindo. Chiquini, quero conversar contigo sobre os próximos passos no que acontece agora ali no Supremo, no julgamento da trama golpista. Por quê, Chiquini? A gente viu um presidente Bolsonaro nitidamente preocupado e certamente a gente vai tentando tirar as conclusões aqui. Essa preocupação deve passar pelo seu futuro, né? Por uma eventual prisão que deve chegar, afinal de contas, esse é o objetivo, essa é a missão daquela turma ali. E ontem, na fala do presidente Bolsonaro no caminhão, que chamou a atenção, e o Olavo mencionou aqui há pouco, foi: eles não querem me prender, eles querem me eliminar. O presidente Bolsonaro tem que estar preocupado, Chiquini? Pitoli, eu não pude deixar de acompanhar, eu não pude estar na manifestação, eu estou em férias com a família, estou em viagem de férias, mas o presidente Bolsonaro nitidamente cansado, preocupado, abatido, fisicamente fraco. Mas, Pitoli, é louvável a presença de quem lá esteve. Precisamos, obviamente, aplaudir quem esteve. Hoje de manhã acordei, liguei aqui no seu programa, estava ouvindo você dizer que realmente não foi a maior manifestação, mas eu acho que foi a mais importante, Pitoli. Essa manifestação, a meu entender, Pitoli, ela foi uma peneira para 2026. Ficou bem claro para nós, Pitoli, quem está preocupado com o Brasil e quem está preocupado com o mandato. Quem está disposto a sacrificar pelo Brasil e quem está acovardado. Essa manifestação foi providencial. Quem lá esteve ao lado do presidente deixou bem claro de que lado está. E quem pegou o microfone e discursou pelo povo, para o povo, deixou bem claro também suas pretensões para 2026. Quem está preocupado só com o mandato e quem está preocupado com a liberdade do povo, Pitoli. Concordo com cada palavra que você disse. Foi um filtro essa manifestação. Os covardes que lá não estiveram sem justificativa, há quem não pôde estar presente e justificou, e há aqueles que já jogaram a toalha com medo do sistema. Esses devem ser cobrados em 26, Pitoli. E aqueles também que pegaram o microfone para fazer média com o presidente Bolsonaro, para surfar no voto do presidente Bolsonaro em 26, o povo também sabe quem é quem. Porque a boca fala que o coração tá cheio, Pitoli. E quem luta realmente por liberdade, quem está realmente preocupado com o Brasil, deixou bem claro ontem por que veio, e o povo não vai esquecer disso em 2026. Agora, Pitoli, o presidente Bolsonaro está correto em estar preocupado. Porque é exatamente isso. A última vez que aqui estive, nós alertamos para esse fato, Pitoli. Eles selecionaram um processo criminal contra o presidente Bolsonaro, não é por acaso. A ideia de criar um processo da trama golpista tem uma finalidade. E a finalidade é eliminar o presidente Bolsonaro. Porque tornar o Bolsonaro, Pitoli, só inelegível não é suficiente para essa esquerda canalha, para esse sistema corrupto. Porque o Bolsonaro, em liberdade, ainda que sem rede social, ainda que sem mandato, ele ainda assim tem força para lutar por um Brasil livre. Agora, o Bolsonaro, atrás das grades, é a solução do sistema. Porque o Bolsonaro preso, aí sim, ele não junta multidões, aí sim ele não fala com mais ninguém, aí sim você tem o Bolsonaro definitivamente eliminado. Então eles selecionaram um processo criminal, porque o processo criminal é o único capaz de eliminar o presidente Bolsonaro em definitivo. Você joga ele atrás das grades, ele fica definitivamente incomunicável e inelegível pelo tempo da condenação. Então, se o presidente for condenado a 30 anos, ele vai para a cadeia, ainda neste ano, já explico como pode ser, ele vai para trás das grades, fica definitivamente silenciado e fica inelegível por 30 anos, Pitoli.
Não sei se o presidente Bolsonaro, com essa facada que ele levou pelo Brasil, ele tem mais 30 anos de vida. Dificilmente o presidente Bolsonaro aguenta mais 30 anos de vida, ainda mais atrás das grades. Então, Pitoli, eles selecionaram muito bem um processo criminal. Muito bem selecionado esse processo criminal para eliminar o Bolsonaro, eliminar o bolsonarismo. Mas, Pitoli, eles estão muito enganados. Eles estão muito enganados. Porque ontem o Bolsonaro mostrou, você mostrou, que ainda há pessoas honestas, justas, corretas, ombreando com o presidente. Quem esteve ontem na manifestação mostrou que estará com o Brasil, que estará com o Bolsonaro, independentemente do que aconteça, Pitoli. Agora, Chiquini, eu queria entender, do ponto de vista da tua experiência, como é que a gente pode justificar tamanha velocidade nisso tudo que a gente está vendo ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Você consegue estabelecer uma comparação para a gente entender de fato, né, a que ponto chegamos? Por quê? A gente está agora numa etapa, e me corrija por gentileza se eu estiver enganado, alegações finais. Queria que tecnicamente você traduzisse para a gente o que significa essa fase e se apressados estão esses ministros que fazem parte dessa turma que julga o Bolsonaro. Chiquini. Pitoli, esses dias um repórter da Folha de São Paulo me ligou. Chiquini, o que você acha da velocidade desse processo do golpe? Nós estamos aqui consultando juristas e eles estão dizendo que esse processo está super mega rápido. O repórter me falou. Eu falei, não, eu acho que esse processo está lento. Eu acho que esse processo está devagar. É o único processo da primeira turma do STF. O STF não tem outro processo, Pitoli. Esse processo está devagar. É o único processo que eles têm. Pitoli, você está entendendo que a Suprema Corte do Brasil, veja o tamanho do Brasil, Portugal é menor que o meu estado do Paraná. Olha o tamanho do Brasil. A Suprema Corte, que é a instância máxima do Poder Judiciário, tem um processo apenas. Um processo. É óbvio que esse processo está sendo mais rápido que qualquer outro processo da história do Brasil. Nunca na história do Brasil você parou a instância máxima do país para processar alguém. Nem no mensalão se fez isso. Nunca. Nunca. Então, Pitoli, veja. Todas as peças desse tabuleiro que eles criaram, esse tabuleiro que eles estão mexendo, eu tenho dito, foi tudo muito bem pensado. Ingênuo é quem subestima esse sistema. Eles pensaram muito bem como agir. Vamos começar esse processo direto no STF. Olha só, a cabeça dessa gente. Olha a cabeça dessa gente. Eles pensaram tudo. Se dessemos uma aparência de legalidade a esse caso, começando esse processo em primeiro grau, esse processo não terminaria em 5 anos. Mas a finalidade deles é silenciar, eliminar Bolsonaro em 2025. Então vamos começar esse processo no STF. Para isso, mudar o entendimento de 2005. Desde 2005, ex-mandatário é primeiro grau. Por quê? Porque no Brasil não tem foro privilegiado, Pitoli. O privilégio diz respeito à pessoa. No Brasil é foro por prerrogativa. O que significa isso? A prerrogativa é da cadeira que se ocupa. Então o deputado federal, Ramagem, sai da Câmara e vai para um ministério, opa, ele não está deputado, ele perde o foro. Porque o foro é da cadeira e não da pessoa. Então não está mais na cadeira, não tem mais prerrogativa de foro. Ex-presidente desde 2005. O entendimento é que não tinha foro por prerrogativa. Mudaram esse entendimento para esse caso começar no STF. Por quê? Porque começa e termina ali. Não bastasse, mudar o regimento interno do STF em 2023 para que esse caso fosse para a primeira turma. Na primeira turma, não bastasse dividir o processo em 4, começando o processo do Bolsonaro por primeiro, tudo para que fosse mais rápido. Não bastasse, não intimaram as testemunhas de defesa. As defesas teriam que levar suas próprias testemunhas. Tudo para que esse caso fosse o mais rápido possível, para que se termine em 2025.
Chegamos à fase mais importante do processo, Pitoli. Fase de alegações finais. Pitoli, tá com o imposto em dia? Tá todo mundo aqui com o imposto em dia no chat? Desculpa, não entendi, Skinny. Que foi? Tá com o imposto em dia, Pitoli? Eu acho que sim. Agradeço. O STF mandou te agradecer pelo seu imposto em dia, porque essa quarta-feira o STF entra em recesso e só volta dia 31 de julho. Tá? Então eles vão ter um periodinho de férias. Não sei se isso é ruim ou é bom. É bom que pare, né? Não sei o quanto isso é ruim, mas eles vão ter um mês de recesso agora. Voltarão dia 31 de julho, tá? E aí o processo volta. Com o quê? Veja, estamos nos prazos para as alegações finais. A lei diz 15 dias para acusação, 15 dias para defesa. Dará certinho 30 dias do recesso. Tá vendo, Pitol? Porque conta o prazo mesmo no recesso do Supremo? Conta. Você tá vendo o tabuleirinho deles bem pensado? Olha a matemática. Eles calcularam certinho o prazo de alegações finais por escrito no período do recesso. Olha isso, Pitoli. Por quê? Nós não vamos estar aqui. Deixa correr o prazo, porque de qualquer forma esse 30 dias tinha que correr. Não tem o que fazer. Esse 30 dias tem que correr. Então nós vamos estar em recesso, esses 30 dias vai correr. Dia 1º de agosto, as alegações finais escritas das defesas já estarão apresentadas. A gente vai marcar o julgamento, Pitoli. Vai marcar uma data para o julgamento em agosto. Então, agosto é o julgamento do presidente Bolsonaro. Como que se dará? Eles vão marcar uma sessão televisionada, igual aquela de recebimento da denúncia que teve, né? Os advogados vão colocar aquela bequinha, vão na tribuna. A acusação tem 1 hora e cada defesa tem 1 hora para apresentar alegações finais escritas. Então você apresenta em 15 dias alegações escritas, orais. Você apresenta em 15 dias alegações escritas e tem 1 hora na tribuna para apresentar alegações orais. Então lá na tribuna, numa sessão televisionada, as defesas terão cada uma hora para apresentar alegações orais, fazer uma defesa oral, e no mesmo dia vem o voto de cada ministro dando a sentença. Pitoli, se a sentença for unânime, se não tiver divergência entre os ministros em nenhum ponto, início do cumprimento da pena, presidente Bolsonaro e os demais acusados sentenciados ali, em questão de 20 dias, iniciarão suas penas, Pitoli. Meu Deus. Chiquini, agora, diante de tudo que a gente viu e ouviu com relação à delação do Mauro Cid, aí aquela decisão da prisão do Mauro Cid e a não prisão do Mauro Cid em questão de minutos. Isso tem a ver com a manutenção disso tudo, Chiquini? Claro que sim. Eu lembro de uma fala do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, na época da Lava Jato, quando ele estava julgando a anulação da Lava Jato, ele disse assim: tortura nesse formato... delação nesse formato é tortura. Delação premiada nesse formato, sob ameaça de prisão, não é delação premiada. É tortura, disse o Gilmar Mendes. É exatamente isso. Tudo isso que o Mauro Cid está passando tem uma razão de ser. Pitoli, nos processos totalitários, nas ditaduras, a confissão é a rainha das provas. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Então por que você vê, por exemplo, na época de Inquisição, a tortura, buscando uma confissão? Porque quando você tem num processo totalitário, inquisitivo, né, o argumento, o termo correto. Quando você tem um processo inquisitivo, a confissão, você não precisa mais de prova, Pitoli. Então veja a mentalidade inquisitiva, isso é um termo jurídico, a mentalidade inquisitiva dessa atual Suprema Corte. Precisam de uma confissão e tendo uma confissão eu não preciso de prova nenhuma mais, Pitoli. Isso é um resquício de processo ditatorial. Isso é um resquício de um processo inquisitório de Mussolini, por exemplo. Basta a confissão, você não precisa mais de provas. É daí que nasceram as torturas confissões. Só que em um Estado de Direito não basta, Pitoli, uma confissão. A confissão não é mais no Estado de Direito a rainha das provas. A confissão ela deve estar acompanhada com provas documentais, provas testemunhais, provas periciais. Por isso que eu digo que tecnicamente o Mauro Cid não é um delator.
Ele é um papagaio do sistema. Delação premiada é o que se teve na Lava Jato, Pitoli. 170 delações premiadas, devolvendo dinheiro, apresentando documentos, apresentando provas. O Mauro Cid não. O Mauro Cid dá 11 versões e em juízo, cara a cara com o juiz, ele muda os 3 principais pontos da acusação. O Mauro Cid, que é a principal testemunha da acusação e única prova da acusação, acabou com a acusação. Esse processo é definitivamente uma farsa, uma fraude. Esse processo não deveria mais existir, e isso pela boca do Mauro Cid. Principais termos da acusação. Desacusação contra o Bolsonaro. Organização criminosa para dar golpe. Reunião que tramou o golpe. E militares que iriam matar Alexandre de Moraes. Essa é a acusação. Veio o Mauro Cid depois da acusação, cara a cara com Alexandre de Moraes e fala: não houve organização criminosa. Não havia grupo querendo golpe. Eram pessoas isoladas, uns bravateiros isolados que o presidente não dava bola. Acabou a organização criminosa. Nessa reunião que levou o Felipe Martins para cadeia, que acusa Bolsonaro, Braga Neto, a reunião, a principal reunião do golpe, Mauro Cid disse: ninguém tratou de golpe nessa reunião, apenas criticaram o senhor ministro. Acabou o golpe na principal reunião do golpe. Terceiro ponto, Mauro Cid disse: não, o senhor não seria morto, ministro, o senhor seria preso. Então, da boca da única prova da acusação, não houve tentativa de golpe. Veja, Pitoli, que tudo isso daqui é uma farsa, agora tem uma razão de ser. Eles precisavam de um processo criminal, Pitoli, por 2 objetivos. Eles precisavam desse processo. Primeiro objetivo que eles precisavam desse processo: dar uma aparência de legitimidade na punição. Eles não poderiam matar o Bolsonaro, não poderiam esfaquear de novo o Bolsonaro. Não poderiam. Veja que na Venezuela, em Nicarágua, não tem preso político, Pitoli. Todos os presos são presos comuns. Tá todo mundo preso por crime comum, óbvio. Esse é o novo formato das ditaduras. Você dá uma aparência de legitimidade. Você usa o Estado formal para punir o seu opositor político. Olha, ele está sendo defendido. Ele está sendo processado pelo Estado. O Estado juiz está processando, ele está tendo direito de defesa. Por isso que estão televisionando as defesas, Pitoli. Televisionaram o interrogatório do Bolsonaro para mostrar pro povo, é para inglês ver. Olha aí, ó. Ele está se defendendo, isso daqui não é uma farsa. Isso aqui não é uma ditadura, ele está tendo direito à defesa. Então eles dão uma aparência de legitimidade a essa perseguição, para vender ao povo que isso é um processo legítimo, e utilizam do processo criminal porque é o único meio de jogar alguém atrás das grades. Então, eles teriam 2 escolhas: matar Bolsonaro ou criar um processo dando uma aparência de legitimidade e jogá-lo atrás das grades. Eram as únicas 2 opções dessa ditadura. Eles escolheram a opção que engana a trouxa. Dá uma aparência de legitimidade, mas é efetivo do mesmo jeito, porque coloca o Bolsonaro 50 anos atrás das grades, sem celular, porque ele vai preso a um presídio militar. Então o presídio militar é rigorosíssimo, diferente do PCC, do Comando Vermelho, que tem celular, que manda na cadeia. O Bolsonaro vai estar em um presídio militar, né? Não vai entrar celular, não vai entrar pessoas não autorizadas. O Bolsonaro será isolado do mundo, inelegível para sempre, Pitoli. É esse o motivo da criação desse processo. Agora, Chiquini, no meio disso tudo tão constrangedor quanto essa situação e essa delação mequetréfica do Mauro Cid, é a questão que você mencionou há pouco da não intimação das testemunhas de defesa. Você já tinha visto isso nesse modelo? Porque entendo eu que abrir mão de ouvir testemunhas de defesa inviabiliza, de fato, o seu trabalho, né, Chiquini? Vitória, isso daí eles importaram do direito civil. Isso aqui é um processo criminal. Processo criminal é Código de Processo Criminal. No Código de Processo Criminal, a gente chama de paridade de armas. O que é paridade de armas? Igualdade de condições. Acusação e defesa têm que ter as mesmas igualdades. O nome disso é paridade de armas.
O juiz tem que fornecer à defesa e à acusação as mesmas condições. Olha o que fizeram aqui. Intimaram as testemunhas da acusação e não intimaram as testemunhas da defesa. Você tem equilíbrio entre acusação e defesa aqui? Não. Isso aqui fere o Estado de Direito. No direito criminal, você então intima as testemunhas do Ministério Público e intima as testemunhas da defesa para que haja uma paridade de armas, igualdade de forças, né? E no direito criminal, você está lidando com o bem maior, que é a vida e a liberdade. Como no direito criminal você está lidando com a liberdade, fala-se aqui em ampla defesa e contraditório. Contraditório e ampla defesa no direito criminal. O que significa isso? Todas as provas lícitas devem ser ouvidas. Todas as provas lícitas devem ser levadas em consideração. Por isso que as testemunhas, todas indicadas pela defesa, têm que ser ouvidas. A lei diz, a defesa poderá indicar 8 testemunhas. Então a lei coloca o limite. A defesa vai lá, indica suas 8 testemunhas e elas têm que ser ouvidas. Diferente do processo civil, que você não está lidando com a liberdade. Então no processo civil, como você não está lidando com a liberdade, a lei admite algumas exceções. Por exemplo, no direito civil, o Estado não intima a sua testemunha. Você leva a sua testemunha. No direito civil, assim, o Código de Processo Civil diz, você levará a sua testemunha. O que o ministro fez? Pegou o Código de Processo Civil, que não lida com a liberdade, incorporou artigo do Código de Processo Civil em um processo criminal que lida com a liberdade. Isso é aberrante, isso é absurdo, isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro técnico, inclusive, gravíssimo. No início do curso de Direito, a gente entende a diferença, tecnicamente falando, tá? Daquilo que a gente chama de teoria geral do processo. Teoria geral do processo. O processo penal, ele é diferente do processo civil, porque o processo penal você lida com a liberdade. Então não existe exceção à regra. Diferente do direito civil, que você não está lidando com a liberdade. Então, veja o Frankenstein que se tornou esse processo para que ele seja mais rápido. Ficou muito claro para mim que esse processo ele está sendo conduzido como um processo é conduzido na Venezuela, em Nicarágua. Ele serve exclusivamente para dar uma aparência de legitimidade à punição de um opositor político, para que imbecis que ainda acreditam nesse sistema saiam repetindo o que, por exemplo, Gilmar Mendes diz em entrevista ao vivo na Globo News, que os acusados estão tendo direito de defesa. Falácia, cartas marcadas, apenas aparência de legitimidade. Poderiam matar ou poderiam criar o processo da trama golpista. Já deram uma facada no Bolsonaro, não conseguiram matar. Só sobrou a opção de criar essa farsa que, para mim, está mais do que escancarado ser um processo ditatorial e exclusivamente político para perseguir Bolsonaro, Pitoli. Chiquini, você pode falar sobre quem você defende nesse processo? Claro que sim. Qual é a situação? Inclusive uma pergunta enviada pelo nosso amigo Gustavo Segré. Segré está nos acompanhando agora. E o Segré... Grande Segré. Cadê? Tá dormindo até mais tarde? Não, tá acompanhando a gente desde cedo, inclusive. E pediu para ele fazer essa pergunta sobre o teu defendido, Chiquini. O meu cliente, ele é o Rodrigo Bezerra de Azevedo. Ele é um militar, um tenente-coronel das Forças Armadas, das Forças Especiais, ele é um FE. E ele é o acusado de que iria matar o Alexandre de Moraes. São duas as acusações que pesam contra meu cliente. Que no dia 15 de dezembro ele iria matar o Alexandre de Moraes. Então, dia 15 ele ia matar o Alexandre de Moraes. Depois da acusação apresentada, acusação recebida, vem um relatório da Polícia Federal dizendo que o dia que o Alexandre de Moraes seria morto não seria dia 15, seria dia 22. Opa! Mudaram a data do golpe. Esse é o primeiro ponto. Agora, da boca do Mauro Cid, Alexandre de Moraes não seria mais morto. Alexandre de Moraes seria preso. Então, as duas acusações que pesam contra meu cliente
Uma, a Polícia Federal tirou. Ó, desculpa, né? Não é pra você, não, esse dedo que sobrou aqui, tá, Vitória? Não, fica tranquilo. Errei Eu o imaginei cálculo que aqui, não. ó. Errei o cálculo. Imaginei E a que não. e a outra acusação é que o ministro seria morto, mas não seria morto, isso não existe. O próprio Mauro Cid disse que seria só preso, né? E que isso também não existe. Então, o meu cliente está preso injustamente. Nesse dia 15 que imputam a ele que ele ia atentar contra o ministro, era aniversário do cara, o cara estava em casa, jantando com a família, tem prova de que estava em casa, tem foto, tem compra no cartão de crédito, tem sinal de celular que estava em casa. É um absurdo. O cara em casa no aniversário e a acusação fala que ele estaria 3 horas dali nas redondezas da casa do ministro. Agora a Polícia Federal troca a data, não é mais dia 15, é dia 22, e o Mauro Cid diz que não, que ninguém seria morto, só que o ministro seria preso. E o meu cliente continua preso, já indo para 9 meses de prisão, sendo manifestamente inocente, Pitoli. Chiquini, é um absurdo, né? Agora, o duro é saber, Chiquini, que diante da tua luta, da luta dos outros advogados, né? Da defesa desses acusados, desses réus, é meio que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe o que eles querem, a sentença já deve estar só esperando a data ali para colocar no rodapé da sentença, enfim. Como é que você lida com isso, Chiquini? Porque, veja, aparentemente, desejo que não, é claro, mas aparentemente é uma luta inglória, não é? É uma luta inglória e a gente tem que produzir provas impossíveis. Porque imagina, como se defender de uma ficção? Né? Se defender de um fato é possível. Se defender de uma ficção é praticamente impossível. Então, é aquilo que a gente chama de prova diabólica. Você tem que encontrar prova sobre algo inexistente. Mas assim, Pitoli, como eles querem dar uma aparência de legitimidade a esse processo, é possível, inclusive, que pessoas saiam absolvidas. É possível não. Com certeza haverá absolvições. Não serão os 34 condenados, Pitoli. Tenha certeza disso. Eles vão absolver 1, 2, 3, 4. Eles vão falar, tá vendo como nós não somos ditadores? Vocês estão vendo? Nós só condenamos culpados. Inocentes foram absolvidos. Será assim esse julgamento, Pitoli? Terão absolvidos, inclusive. Ah, então já aviso a vocês. Pessoas serão absolvidas para que eles tenham esse discurso de que foi um processo legítimo. Televisionaram as defesas, inclusive acusados foram inocentados. Mas é um jogo inglório, né, Pitoli? É difícil você jogar quando o tabuleiro é deles, a torcida é deles, o estádio é deles, o juiz é deles, os dois bandeirinhas são deles e a bola é deles, Pitoli. Sim. Sim. Chiquini, deixa eu te contar um negócio, vou contar para um amigo e advogado. Eu tenho um filho de 13 anos e uma menina de 18. Ambos estão em casa de férias. Mas ninguém, os dois. Minha menina era 8h30 da manhã, quando meu garoto me mandou uma mensagem. Minha menina devia estar dormindo, está de férias, é importante ressaltar. E com uma foto, está aqui comigo, sobre uma intimação na vara criminal aqui de Bauru. Não sei do que se trata, porque está uma foto mal tirada, mas meu filho não está me atendendo, não sei o que está acontecendo de fato. Para você? Para mim. Recebida agora na minha casa. Na minha casa. Aí eu te pergunto, a gente fez a super live do sábado, a gente fez a cobertura de ontem, e amanheço hoje, não sei do que se trata, tenho só um trecho aqui de uma... Vou mandar para o Edson, pode pôr na tela para a gente, vou mandar para você também, Chiquinho, só para você ter uma Manda no ideia. meu WhatsApp aqui. Eu estou mandando aí. Não, mas por que eu estou te falando isso? Eu fico me perguntando, né? O jogo é jogado assim? Um garoto de 13 anos recebeu uma intimação em nome do pai, né? Com a minha menina maior de idade dormindo. Aí meu garoto de 13, desesperado, faz uma foto, tá aí com você, Edson. Então, uma foto ruim de ver, mandei para você, Chiquinho. Pode pôr, né? Não apareceu o número número da intimação. Não, ele que tirou essa foto? Meu menino de 13 anos tirou essa foto aí. Mandou para mim. Não tem o número do processo? Então, eu pedi para ele fazer de novo, ele não me viu aqui ainda. Mas eu fiquei, a hora que eu vi, falei,
Pô, não acredito. Sabe por quê, Chiquini? O golpe é baixo e eu vou justificar. Não estou comparando a situação do presidente Bolsonaro numa UTI, por favor. Pô, mas eu tô, Chiquini, numa rádio que tem 70 anos, é uma emissora de rádio que tem 70 anos, onde eu trabalho há quase 11, no mesmo horário, ao vivo, aqui no rádio e também no YouTube. Ou seja, todos sabem onde eu estou agora. Todos sabem onde eu estou. Todos sabem que eu estou aqui. Aí, oficial de justiça se dispõe a ir à minha casa abordar meu filho menor para entregar para ele uma intimação para o pai na vara criminal. Não sei nem do que se trata, não sei do que se trata. Eu vou pedir para ele mandar melhor para mim. Mas eu estou mostrando assim, Chiquinho, a minha indignação. Sabe por que isso, Pitoli? Ah. Sabe por que isso? Você vai chegar em casa à noite, aí você vai colocar a mesa. Teus meninos vão olhar para você e falar assim, pai, tá valendo a pena? Ô pai, chega, pai. É uma guerra inglória. Pai, não tá valendo a pena. Aí você tira o pé com medo. E se rende, né? Você se rende por isso. É assim, é por isso que você ameaça prender a filha do Mauro Cid, de 18 anos. O cara fala o que pedirem pra ele falar, Pitoli. O cara em casa, com os filhos, pai, eu morri de medo quando o oficial de justiça chegou aqui. O teu filho não dorme, teu filho de madrugada vai na tua cama. Pai, eu tô com medo que a polícia entre. Você começa a fazer matemática. Você começa, puxa, isso não vale a pena. Cara, esses caras não brincam, eles sabem jogar, Pitoli. Eles não têm como te prender. Não fisicamente, mas eles prendem a tua mente. É esse o jogo. Você vai falar, você pensa duas vezes antes de falar alguma coisa. É por isso que eles fizeram isso contra você. E veja, eu lembrei agora da fala do Mauro Cid que vazou nessa última conversa. Lembra nessa conversa com o Kuntz, que é aquele advogado? Sim. Tem um trecho daquela conversa com o advogado que o Mauro Cid fala bem assim. Ele vai se vingar do Bolsonaro e de todos que estão a seu redor. Você está ao redor do Bolsonaro. Chegou a conta, Pitoli. Chegou a conta. Inacreditável. Bom, mas vamos lá. Eu só queria dividir isso contigo porque eu falei, como é que um oficial de justiça aborda um garoto de 13 anos que não sabe nem, se bobear, não sabe nem qual é a assinatura que vai valer dele na vida para receber um documento? Não, ele deveria chegar e falar, olha só o que ele deveria ter feito. Isso sim, isso acontece. Seu pai está? Não está. Do que se trata? Não. Tá aqui meu telefone, pede pro seu pai me ligar. Exato. Vira as costas e vai embora. Ele deixa o telefone. É assim um processo comum. Agora nesse não. Ele fez questão de mostrar pro teu filho, é um processo criminal. Teu filho já fez a matemática, processo criminal, cadeia. Teu filho já acabou o dia dele lá. E eu aqui até as 2 da tarde. E você aí agora com a cabeça em outro lugar. Entendeu o jogo desses caras? Isso são bandidos. Como diz Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse: isso é tortura. Há idiotas que ainda defendam que estamos em um estado de direito. É mole, Pitoli. Puta merda, vamos lá. Chiquinho, obrigado. Desculpa dividir isso contigo, mas eu me senti... Se você tiver o número do processo, me manda a hora que chegar o número aí. Faço questão de entrar e dar uma olhada nisso daí. Conta comigo, você tem meu telefone pessoal, particular, nós estamos juntos nessa guerra. Pitoli, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente não vai jogar toalha. Não vai. Esqueça. A gente não vai abandonar o nosso Brasil. Um grande beijo, meu irmão. Você pode contar comigo para o que você precisar. Valeu, irmão. Tá bom? Obrigado. Juntos somos mais fortes. Abração. Obrigado.